tem notícia para você chegando, porque teve uma troca de ofensas aqui na cidade de Campinas e a gente vai apresentar os dois lados dessa moeda, os dois lados dessa história. Tudo começa num comércio no Taquaral na sexta-feira passada. Vocês vão entender o caso. E terminou na delegacia essa discussão, porque parece que rolou ameaça. Nós temos o áudio, nós temos tudo o que aconteceu, nós temos a versão de um lado e nós temos a versão B para apresentar. Porque assim, normalmente quando há esse tipo de discussão que vai parar na delegacia, a polícia normalmente fala pra gente, né? Há 3 tipos de versões: a versão A, a versão B e a verdade. É isso que a polícia passa pra gente. E é isso que a gente vai tentar entender agora nessa história, quando nós vamos acionar a repórter Cassiene Alves, que vai trazer tudo aqui pra gente nessa segunda-feira. Eu falo pra galera não aprontar, Cassiene, mas não tem jeito. Aqui em Campinas a galera também apronta, no caso foi no Taquaral. Boa semana pra você. Exatamente, Júlio. Boa semana para você, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Tá No Ar Campinas. Pois é, esse caso aconteceu na região do Taquaral, na rua Dr. Lopes Trovão, em um comércio, bem em frente a um comércio, Júlio. Acabou tendo uma proporção aí gigante esse caso, justamente aí por conta das versões, como você mesmo disse, né? Uma discussão acabou ali tomando uma proporção, foram parar então na delegacia essas duas pessoas, virou caso de polícia assim, e ainda se estende, né? Essa discussão ela ainda prolonga, porque agora tudo vai ser resolvido aí juridicamente, né? Como começou tudo isso então, Júlio? De acordo com o motoboy, estava chovendo muito, ele estava saindo do trabalho, estava quase encerrando o expediente, mas começou a chover demais. Então ele já estava nessa rua, ele percebeu que naquele comércio tinha uma cobertura que daria então para ele parar a moto e esperar ali a chuva passar. Foi o que ele fez então, ele parou. A gente até tem um vídeo que mostra exatamente o momento ali que ele está parado, e tem um outro motoboy também aguardando ali no mesmo local para a chuva terminar, a chuva cessar um pouco, para então eles conseguirem aí ir embora, continuar com o destino. Esse motoboy parou e pelo boletim de ocorrência, porque ele tem um boletim de ocorrência também da versão dele, o comerciante também, Júlio, ele parou e acendeu um cigarro. Essa foi a informação dele até que a chuva parasse. Foi nesse momento, então, que o comerciante não teria gostado dessa atitude, né, desse motoboy. Só que, na verdade, não foi bem assim que o comerciante disse. O comerciante disse que o motoboy, ele parou ali, mas a primeira coisa, né, a primeira atitude que esse motoboy fez foi urinar em frente à loja. Ele urinou, depois, então, ele acendeu um cigarro, e esse cigarro seria aí um cigarro de maconha, de acordo com o comerciante. Foi nesse momento, então, que começou toda essa discussão, né? O comerciante pediu para que ele parasse de fumar ali na frente da loja. Ele, então, estava exaltado, segundo o comerciante, como o motoboy estava gritando, começou a ofender primeiro. Foi nesse momento que, segundo o comerciante, o motoboy ele teria tentado ali empurrar a grade, chegou até cortar parte ali da grade para arrombar mesmo ali a loja e entrar. Foi nesse momento, então, que ele buscou algo para se defender, né? Ele tinha um rifle e ele acabou pegando esse rifle, então, e fez essa ameaça, Júlio. Essa é a versão aí da história, de acordo com o motoboy, de acordo com o comerciante. Para a gente entender melhor como tudo isso aconteceu, a gente vai ouvir, então, o depoimento do motoboy primeiro, aí na sequência a gente vem com o depoimento do comerciante para a gente entender aí essas duas versões e depois o final dessa história toda, Júlio. E eu questionei ele o porquê, né? E ele falou, não importa, pode sair daí, vaza daí, me xingando, me ofendendo em várias palavras, me chamando de verme, falando, vai lá ganhar essa miséria que você ganha, não sei o que. E eu fiquei chateado, e por fim, eu perguntei o questionamento por que era pra sair de lá. Ele falou, só tô mandando você sair, vaza daí. Aí eu falei, beleza, tô saindo. Aí ele foi lá atrás do balcão, pegou uma arma, e na hora eu nem vi que era de pressão, achei que era uma arma de verdade. E
Nisso eu saí, fui embora, parei em outro lugar mais seguro e acionei o 90. Mas eu consegui filmar na hora do acontecido e mostrei as imagens para os policiais. E foi constatado que era uma arma mesmo. Na hora eles também não sabiam se era de verdade ou não. E eles adentraram a loja e fizeram a apreensão da arma dele. Após o boletim mesmo ainda me insultou quando eu saí da delegacia na minha moto. Ele parou do meu lado. Ainda falou que agora eu sei onde encontrar ele e ele também sabe onde me encontrar, porque ele pegou meu endereço pelo boletim e falou que ele vai resolver de outra forma. Tá aí então, Júlio, esse é o depoimento então do motoboy, dizendo que ele foi insultado pelo comerciante, porque o comerciante não deixou ele ficar ali na frente da loja, porque estava chovendo. Então houve essa discussão inicialmente aí por parte do comerciante, segundo o motoboy. Oi, Júlio. A gente, inclusive, até um sobe-som sobre o momento da discussão. Tem aí, Jess? Separa pra gente, porque a gente tem a versão, você vai passar a versão também agora, que você conversou pessoalmente com esse comerciante. Mas nós temos a versão do momento em que tudo aconteceu, da ameaça que aconteceu. Vamos dar um confere, tá no ponto aí? Então manda bala, vamos ver o que aconteceu, por que rolou essa história toda. A ver, pelo menos na filmagem de quem está acusando. Vamos lá. Mano, não tô fazendo nada, irmão. Tô filmando você. Tá bom, mas eu tô fazendo nada, irmão. Já tô saindo fora, tá, mano? Já tô saindo fora. Tá bom, tô saindo fora. Tô ligando a moto, filho. Calma, tô ligando a moto. Tá bom, tô ligando a moto. Ah, então foi isso que aconteceu. Aí a gente começa. Mas parece, pelo que você falou, né, Cassi, que essa confusão aí meio que foi filmada depois de um certo momento, segundo o que vai apresentar num depoimento e na entrevista que você fez, por quem está se defendendo, digamos assim, pelo comerciante, né? Exatamente, Júlio. Esse é um momento que o motoboy ele começa a gravar, ele começa a filmar por conta então que o comerciante ele já estava se sentindo ameaçado pelo motoboy, porque ele tentou ali invadir a loja, a propriedade. Então foi nesse momento que ele foi e pegou esse rifle e começou a ameaçar. Foi nesse momento então que o motoboy começou aí a filmar, começou a gravar. A gente até percebe que do outro lado tem uma outra pessoa, um outro motoboy também ali esperando a chuva passar, mas esse é a primeira parte do vídeo, né? Mas segundo o comerciante, o circuito de monitoramento da loja dele, que já está em todos os trâmites, né? Tem a proprietária da loja, porque ele é apenas o funcionário, mas tem também o depoimento ali da proprietária. Nesse circuito mostra como que começou tudo isso, que o motoboy ele teria urinado primeiro na loja e ele estava exaltado nesse primeiro momento. Depois que ele começou a gravar, ele já começou a mudar ali a versão, começou a mudar o tom de voz, justamente porque foi no momento que ele começou a gravar. Então a gente vai agora entender o contexto, né, disso tudo na voz então do comerciante. Vamos ouvir. Quando tem essas chuvas fortes, é comum os motoqueiros se esconderem aqui embaixo do pórtico. A gente nunca falou nada, tá? Que fique claro que é na área particular, no estacionamento particular da empresa, propriedade privada, mas a gente nunca falou nada. Mesmo porque eu não vou impedir, não é só os motoqueiros. Quando começa a chover, todo mundo que está passando na rua se esconde aqui embaixo. E a gente não vai ter a maldade de querer colocar a pessoa na chuva, tá? O problema todo começou a ficar esquisito quando o cidadão, eu vi pelas câmeras, que ele urinou na porta, tá? Eu vi quando ele abaixou aquela calça de chuva e urinou na porta. A porta estava fechada, a porta de lá, eu vi pelas câmeras. Mas eu preferi não interpelar, para não ter problema, tá? Quebrei e deixei por aí. Porém, passado mais uns 2 ou 3 minutos, eu comecei a sentir um cheiro terrível de cannabis aqui dentro da loja, de queimada, sabe? Eu olhei na câmera e era ele que estava fumando a maconha. Tinha o outro motoqueiro do lado de cá, tranquilamente se escondendo da chuva. Não foi tocado, né? Porque a gente não toca ninguém.
Mas ele, do lado de lá, começou a fumar maconha. Aquele cheiro começou a vir para dentro da loja. Eu peguei e fui lá e falei para ele com as seguintes palavras. Falei, ô cidadão, quem que você acha que você é pra você acender esse cigarro de maconha aí? Aí ele começou com o argumento que a maconha não é mais crime, que a maconha está liberada, que ele estava em área pública. Primeiramente, eu expliquei a ele que aquilo ali não é uma área pública. Aquilo ali é um recuo do meu terreno, aquilo lá faz parte do terreno da empresa. Tanto que se a gente quiser fazer um muro ali onde está a corrente, a gente pode fazer, tá? Então, ali é um local particular. Porém, eu não faria questão dele permanecer ali se ele não estivesse fazendo uso da cannabis, mesmo ele já tendo urinado na porta, tá? Quando eu fui pedir a ele que saísse, ele começou a se alterar, começou a me xingar e aí virou uma discussão. Ele se exaltou, eu me exaltei. Até quando eu falei pra ele que eu ia chamar a polícia, porque quem chamou a polícia fui eu, tá? Ficou bem claro lá na delegacia, quem chamou a polícia fui eu. Do nada começou a querer arrombar a porta pra entrar pra dentro pra me pegar. Quando eu vi que começou a estourar, no mesmo momento eu fui buscar alguma coisa pra me defender. Um cabo de vassoura, um pedaço de pau, o que fosse. Como esse rifle de airsoft estava em cima do balcão, que é um rifle que não tem como machucar ninguém, tá? Estava em cima do balcão, tinha acabado de chegar da manutenção, foi a primeira coisa que eu achei. Eu usei para assustá-lo, para que ele parasse de tentar arrombar a porta. Inicialmente funcionou, porque ele parou na hora de arrombar a porta e foi gravar o vídeo. Ele mudou o tom, parou de me agredir, começou a falar daquele jeito lá que ele estava falando no vídeo, todo mundo vê como se ele fosse um coitado, tá? E atravessou para o outro lado da rua, mas continuou de lá fazendo ameaças, tá? Eu peguei, fiz o 90, a polícia militar veio. Inicialmente, não tem por que mentir mesmo, inicialmente eles me perguntaram se estava armado, eu falei que não apresentei rifle, não apresentei nada, tá? Porém, a partir do momento que eles vieram com o vídeo, eu peguei e mandei eles entrar e pronto, tá aí o rifle. Todo tipo de ameaça que se comprova que a índole dele não é a que ele está querendo demonstrar. Várias pessoas, como os documentos que eu já apresentei para vocês, que já foram identificadas, vão ser processadas. Grande parte delas por ameaça de morte, que está claro ali. A pessoa hoje acha que está atrás de um computador, de uma tela, que ela não vai ser encontrada, mas vai. E a outra metade por estar denegrindo a imagem da loja, que não é de minha propriedade, é de uma terceira pessoa, entrando no Google e cometendo o crime de falsidade ideológica, colocando classificação como se fosse cliente da loja, e não é. Então nós vamos o jurídico da loja, a dona é advogada, ela já está tomando as providências e agora ela vai até o fim, nós vamos até o fim, vou ser responsabilizado e vou pagar com certeza, mas eu espero que termine por aí, né? Que ninguém se machucou, né? Tá cada um na sua casa, todo mundo trabalhando, a gente espera que termine por aqui. Esse é o nosso desejo, não desejo nem o mal nem para ele, nem para nenhuma dessas pessoas. Porém, espero que eles respeitem minha integridade física e meu local de trabalho. Júlio, tá aí então o depoimento do comerciante, o que ele disse, né, em relação a essas mensagens das redes sociais. Eles fizeram um levantamento, isso de acordo com o comerciante, também já levou para a polícia esses materiais, essas fotos aí da internet, que essas pessoas que estão comentando, né, na página ali da loja, no Google, fazendo essas ameaças, são pessoas próximas a esse motoboy, que fazem parte ali do núcleo de amizade, colegas, dos mesmos perfis, né, que seguem os mesmos perfis. Então eles fizeram esse levantamento e descobriram então que essas mensagens, elas são de fato de pessoas próximas a esse motoboy. Então por isso que caracteriza-se aí, né, a ameaça também por parte aí de terceiros, mas a mando do motoboy. Isso seria essa primeira, né, informação de acordo aí com o comerciante. Então esses materiais, essas fotos aí também já estão com a polícia, bem como o circuito de monitoramento que ele também já disse que cedeu, né, para a polícia, justamente para continuar aí essa investigação. E o comerciante ainda disse pra gente que depois desse episódio aí que aconteceu na frente da loja, o circuito de monitoramento também capturou um dia que o motoboy estava na frente da loja dele, né? Foi flagrado ali a placa, foi flagrada a placa da moto, a moto estava parada
e depois de um tempo ele foi embora. Isso de acordo com o comerciante, que também já repassou para a polícia, Júlio. Então, são muitos detalhes, né? Uma discussão acabou aí virando realmente caso de polícia e não para por aqui, né? No sentido de que já está aí em juízo, né? Já foi para a polícia, já tem o boletim de ocorrência aí das duas partes, mas agora eles vão continuar no caso então o motoboy, né, continue frequentando ali o local, passando com moto, e também essas ameaças agora pela internet aí, segundo informações do comerciante. Então essa discussão que começou por conta da moto parada na chuva e também por conta da urina e do cigarro acabou, né, viralizando e tomando aí uma outra proporção, Júlio. Perfeito, Cássia. Obrigado pelas informações, por ouvir os dois lados da moeda, né? A gente tem esses relatos, a gente obviamente traz aqui, como todo bom jornalismo, os dois lados, e a gente agora fica acompanhando perante a justiça que fim que vai dar isso aí. Porque, afinal de contas, um fala uma coisa, aí o outro acusa o outro. Ele diz que o comerciante ameaçou ir na porta da delegacia saindo de registrar o boletim de ocorrência. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte e a gente segue acompanhando minuciosamente os detalhes dessa história.